Olá, vamos lá. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Nesses dias derramarei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Isso está em Atos, capítulo 2. Se nós considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, nós vamos ver que as tendências, aspirações e pressentimentos das massas e a decadência das velhas ideias que em vão se debatem há um século contra as ideias novas, não poderemos duvidar de que uma nova ordem de coisas se prepara e que o mundo velho chega a seu termo. Se agora, levando em conta a forma alegórica de alguns quadros e perscrutando o sentido profundo das palavras de Jesus, nós vamos comparar a situação atual com os tempos descritos pelo Mestre, como as sinalizadores da era da renovação. E não podemos deixar de convir em que muitas das suas predições estão presentemente se realizando. E daí a conclusão de que atingimos os tempos anunciados, o que confirmam em todos os pontos do globo os espíritos que se manifestam. Como vimos no capítulo 1, coincidindo com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo ou da doutrina espírita, ela realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que eles forçosamente devem exercer sobre as ideias. Ele se encontra, além disso, claramente enunciado lá no Ato dos Apóstolos. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. É a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições. Por conseguinte, a predição da manifestação universal dos espíritos, porquanto sem os espíritos, é lógico que não haveria médiuns. Isso, conforme está dito, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, a época de sua regeneração, nós devemos entender aquelas palavras como palavras indicativas dos últimos tempos do mundo moral, que chega ao seu fim, ou que está chegando ao seu fim. Isso está dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ele vai se assentar-se no trono de sua glória. E reunidas à sua frente todas as nações, ele separará um dos outros, como um pastor que separa as ovelhas dos bodes, e ele colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai. Está lá em Mateus capítulo 25. Tendo o bem que reinar na terra,
é preciso que dela sejam excluídos aqueles espíritos endurecidos no mal e que possam trazer-lhe perturbações. Deus, ele permitiu que eles aí permanecessem o tempo necessário para eles se melhorarem. Mas chegado o momento em que, pelo progresso que nós estamos, que é o progresso moral de seus habitantes, o nosso globo, planeta Terra, ele tem que ascender na hierarquia dos outros mundos. Então ele será interdito como morada encarnados e desencarnados que não tenham aproveitado esses ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Eles serão exilados para mundos inferiores, como outrora foram para a Terra aqueles da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. E essa separação a que Jesus presidirá e que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final, onde diz que os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. A doutrina de um juízo final único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, ela repugna a razão por implicar a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e durante a eternidade que seguirá a sua destruição, entre aspas. Que utilidades teriam então o Sol, a Lua, as estrelas, que segundo Gênesis foram feitos para iluminar o mundo? Causa espanto que uma obra tão imensa se tenha produzido para tão pouco tempo e em benefício de seres votados, em sua maioria, aos suplícios eternos. Materialmente, a ideia de um julgamento único seria até certo ponto admissível para aqueles que não procuram a razão das coisas. Mas quando se acredita que a humanidade toda se achava concentrada na Terra e que tudo no universo ele foi feito para os seus habitantes, então é, porém, inadmissível, desde que se sabe que há milhares e milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades pela eternidade, no mundo afora, e entre os quais o planeta Terra é um dos menos consideráveis. Simples ponto imperceptível, vamos dizer assim. Só por este fato, nós vimos que Jesus tinha razão de declarar a seus discípulos, lá há tempos atrás, quando ele disse que há muitas coisas que não posso vos dizer, porque vocês não vão compreender, visto que o progresso das ciências era indispensável para uma interpretação legítima de algumas de suas palavras. Certamente os apóstolos, São Paulo e os primeiros discípulos, eles teriam estabelecido de modo muito diverso alguns padrões se eles tivessem os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que nós possuímos hoje. E é esta a razão de Jesus ter adiado a complementação dos seus ensinos e anunciado que todas as coisas haviam de ser restabelecidas. Moralmente, um juízo definitivo e sem apelação, ele é inconciliável com a bondade infinita do Criador. Que Jesus ele nos apresenta
incessantemente como um bom pai, que deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento, que está pronto sempre a estender os braços ao filho pródigo. E se Jesus entendesse o juízo naquele sentido, ele desmentiria suas próprias palavras. Além disso, se o juízo final ele houvesse de apanhar os homens de modo imprevistos, em meio de seus trabalhos ordinários, e como dizem, grávidas as mulheres, caberia se perguntar com que fim Deus, que nada fez de inútil que nós sabemos, ou injusto, faria nascessem crianças e criaria almas novas naquele momento supremo, no termo fatal da humanidade do fim do mundo. Seria para submetê-las ao julgamento logo ao saírem do ventre materno, antes de terem consciência de si mesmo, enquanto que os outros foram concedidos milhares de anos para se inteirarem quanto à própria individualidade? Para que lado direito ou esquerdo iriam essas almas, que ainda não são nem boas nem más, e para as quais, no entanto, encontram-se fechados todos os caminhos do progresso, visto que a humanidade ela não mais existiria. Conservem semelhantes crenças. Quem com elas se contentam estão no seu direito e ninguém nada tem a ver com isso. Mas não se aborreçam se nem todo mundo concorda com elas. O juízo pelo processo da emigração, conforme ficou explicado, é racional. Funda-se na mais rigorosa justiça, visto que conserva para o espírito eternamente o seu livre-arbítrio, que não constitui privilégio para ninguém. Todas as criaturas, sem exceção alguma, Deus concede igual liberdade de ação para elas progredirem. O próprio aniquilamento de um mundo, acarretando a destruição do corpo, não ocasionaria nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Tais as consequências da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, a qualificação de juízo final não é exata, uma vez que os espíritos passam por análogas fieiras a cada renovação dos mundos em que eles habitam, até que eles atingem um certo grau de perfeição. Então, não há, portanto, um juízo final propriamente dito, entre aspas, mas juízos gerais entre todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Todas as doutrinas filosóficas e religiosas trazem o nome do seu fundador. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.